Hoje eu quero falar com vocês de coração para coração, porque é um dia regido por uma energia 6 e é pertinente falar sobre isso. O 6, ele fala muito sobre paz de espírito. Eu sempre falo, né? No seu lugar e na sua função, se você fizer o que você precisa fazer, por mais difícil que seja, você vai ter paz de espírito, com certeza. Mas o que eu quero falar com vocês é de outra paz de espírito. É outro movimento. Eu também sempre falo que 20% da nossa vida, ela é vivenciada no mundo externo e 80% no mundo interno, que está ligado a pensamentos, sentimentos e emoções. E eu quero aqui trazer um pouquinho para vocês da minha história, porque isso pode ajudar muitas pessoas que podem estar nesse lugar. Desde que eu me conheço por gente, e hoje eu percebo isso, eu carregava um peso muito grande dentro de mim, nesses 80%, e já desde criança. Mas a coisa começou a ficar complicada a partir dos 14 anos. Eu começava a sentir um peso maior ainda. É como se eu tivesse fantasmas dentro de mim, sabe? Era uma sensação muito ruim, algo muito negativo. Eu tinha um campo de energias muito negativo já aos 14 anos. E numerologicamente falando, é a hora que nós começamos a desenvolver, plantar e colher, certo? Então, tanto é que os meus trabalhos como numeróloga, até os 14 anos eu posso fazer para os pais. Completou 14, eu já tenho que fazer para a própria pessoa. E isso não é à toa. Então, aos 14 anos, eu comecei a sentir esse peso. Como que ele é? Eu nunca estava feliz. Nunca. Eu sempre carregava uma coisa ruim dentro de mim. E eu era uma pessoa boa, sempre fui uma pessoa boa. Boa no sentido de eu tenho uma essência boa. Eu tenho a essência da bondade, eu não tenho a essência da maldade. Eu nunca quis fazer mal para alguém. Tanto é que no meu trabalho, nos meus trabalhos, quantas vezes eu pensei em desistir achando que eu estava prejudicando alguém. Eu tinha muito medo de prejudicar alguém. Daí vinha sempre os sinais, né, da divindade para eu não desistir. Sempre vinha através de muito serviço, tá? Sempre dessa forma. Então, quando eu pensava em desistir, vinha uma avalanche de serviço. E aí eu via que não, era para eu continuar. E aí tinha outras coisas também que vinham, que acrescentavam a isso. Mas eu me sentia como uma pessoa deslocada. Eu não me sentia bem em lugar nenhum, eu nunca estava feliz. Eu estava sempre buscando alguma coisa, sempre buscando a paz interior. Era um peso muito grande, eu não sei como explicar para vocês, mas quem está passando por essa situação é a sensação de que você não está no lugar certo, não diria na família certa. Eu sabia que estava na família certa, mas ninguém me entendia. Ninguém me entendia, as coisas para mim eram muito difíceis, muito complicadas, e não é porque eu me fazia de vítima, não era. Tudo era muito tenso. Tudo que eu vivenciava, todos os cenários, tinha várias pessoas ali, mas para mim aquilo era muito intenso, era muito pesado, mexia muito comigo e ninguém entendia isso. Então, desde os 12 anos que eu já lia livro de monges, só para vocês terem uma ideia. Então, aquele peso que eu carregava. Depois eu fui para os meus relacionamentos e o tempo todo eu vivi isso. O tempo todo era meu. Eu não tinha como falar para alguém que isso era culpa de alguém. Eu nunca responsabilizei ninguém por isso. Era meu. Tanto é que eu escondia essa insatisfação e eu me sentia culpada por estar insatisfeita com a vida. Eu estava infeliz, completamente infeliz com a vida. Nunca pensei em dar fim nela, nunca. Eu tenho muito amor pela vida. Mas eu tinha esse estado interno, esse peso dentro, era uma batalha, era uma verdadeira batalha espiritual que eu vivia. É uma coisa inexplicável. Estou tentando passar para vocês um pouco, um mínimo do que eu sentia. O tempo todo, às vezes eu me convencia, eu olhava assim e falava: Ana, mas você tem 2 filhas maravilhosas, pô, você tá feliz agora, você tá vivendo bem, você tem tudo que você quer, você compra tudo que você quer, você faz o que você quer, mas tá, e por que eu estava infeliz? Por quê? É como se eu tivesse dentro de mim juízes
críticos, obsessores, sabe? Era realmente uma batalha espiritual. Quando foi que isso sarou? O autoconhecimento é o caminho, mas não foi só. Foi somente a partir do momento que eu comecei a me tratar na terapia quântica. Porque na terapia quântica eu comecei a trabalhar os níveis emocional, mental e espiritual. Foi aí que eu limpei tudo isso. Hoje, eu digo para você, hoje acabou. Hoje eu vivo leve, é isso que eu falo da leveza, tá? O autoconhecimento, ele ficou junto nesse processo, porque eu fazia muitas perguntas, eu queria entender e eu fui buscar, eu fui ter respostas, mas quem tirava aquilo de dentro de mim? São os níveis que você não consegue apalpar, só a terapia quântica. Então eu falo para vocês, quando que isso mudou na minha vida? Somente quando eu comecei a trabalhar com a terapia quântica a partir de 2022. Antes disso não. Então só para vocês terem uma ideia, 2022, estamos em 2026, está fazendo somente 4 anos que eu estou na paz de espírito. Pensa numa leveza, pensa, não importa o que aconteça, eu estou aqui nessa paz. Não sei, talvez a vida me prepare algo que eu não dê conta ainda, não sei, não posso dizer. Mas de lá para cá são 4 anos, então eu falo para vocês, quem está nessa situação, não espere chegar aos 56 anos, tá? Aos 60 anos para descobrir essa paz de espírito. Limpa isso. A terapia quântica te ajuda muito e o processo de autoconhecimento também. Não há quem tire isso de você. Eu fiz de tudo já nessa vida. Lembre-se, desde os 12 anos que eu leio o livro de monge, busco o autoconhecimento, que isso faz parte da minha vida. Mas a única coisa que tirou foi realmente a terapia quântica. E eu que fiz o meu tratamento, tá bom?